Queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Como é bom a gente estar reunido hoje, culto de ceia, momento especial, né? Tivemos um culto maravilhoso hoje de manhã e agora à noite novamente nos reunimos, né, em comunhão uns com os outros para juntos adorarmos a Deus. Aqueles que trouxeram as escrituras sagradas, abram comigo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Olha só que palavra maravilhosa. A palavra do Senhor diz assim, João, né, estava na ilha de Patmos, exilado, e após ser colocado, né, num caldeirão de azeite fervendo, ainda assim João permanece na ilha, e na sua velhice ele tem uma revelação dos últimos dias, e ele escreve então o livro de Apocalipse. Ele diz bem assim no verso 17: e quando ouvi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Verso 18: eu sou ele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho o quê? As chaves do inferno e da morte. Aleluia. Se coloque de pé, queridos. Amados, todos os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, eles viram Jesus ressurreto. Todos viram Jesus ressurreto. Jesus apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus apareceu às mulheres. Jesus apareceu aos discípulos que estavam reunidos. Apareceu a Tomé. Apareceu a Pedro. Todos viram Jesus ressurreto. Mas a diferença aqui é que apenas João, o apóstolo João, viu Jesus glorificado. Ele está descrevendo uma visão de Jesus glorificado. Todos viram Jesus, enquanto Jesus ressuscitou, estava aqui ainda e apareceu a eles. Jesus ainda não tinha sido assunto ao céu, mas após Jesus ser assunto ao céu, e João na ilha de Patmos ter essa revelação, ele vê Jesus glorificado, e ele diz assim, que ele anda com uma espada, em um cavalo branco, com uma veste salpicada de sangue, os seus cabelos são brancos como a lã, e os seus olhos são como chamas de fogo. Jesus glorificado. Que possamos não apenas ver o Jesus da cruz, que morreu na cruz do Calvário naquele dia, não apenas o Jesus ressurreto, mas o Jesus glorificado, que vivo está e reina para sempre, e que tem as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque até que o Senhor nos ajudou, Pai, até que o Senhor foi conosco, Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, durante gerações que se passaram, durante toda a história, o Senhor sempre reina, o Senhor é soberano, o Senhor é único, Pai.
Tu és digno de ser louvado, digno de ser glorificado. Exaltado é o teu nome, Senhor, desde este lugar até os confins deste mundo, porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou e vivo está para todo sempre. E o Senhor não apenas ressuscitou, mas o Senhor também nos chamou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, Pai. Que tudo quanto seja feito aqui seja feito para a honra, para a glória do nome acima de todo nome, o único nome digno de ser louvado e glorificado. Ao nome de Jesus toda a honra, ao teu nome toda a glória, ao teu nome para todos sempre seja exaltado, Senhor. Pai celeste, Pai bendito, Pai de amor, que o teu Espírito Santo passeie em nossos corações, Senhor, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo vida aos nossos corações, Senhor, e vida em abundância é o que nós clamamos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que alegria, né? Mais uma vez aqui reunidos na presença do Senhor. E que nós possamos com muita alegria nesse momento louvar Ele, adorar Ele. Como já foi falado aqui, Ele é o único digno de honra, glória e louvor. Então, louve a Ele de todo o seu coração. Agradeça por você estar aqui nessa noite, porque estar aqui é presente do Senhor. É dádiva dEle para nós, amém? Estar ao pé da cruz, que tão rica
em temor vigio, para a terra um dia eu ver santa além do rio. Aleluia, essa é a nossa esperança, né? Que nós possamos um dia estar nesse lugar maravilhoso com o Senhor Jesus, amém? Aplauda o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada coração nessa noite de Páscoa, noite de ressurreição. É uma data muito importante para a nossa igreja. O Natal é importante? Sim, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ressurreição, a morte dele na cruz e a ressurreição é que nos traz vida, é que nos traz esperança, é que nos traz salvação. Então hoje é uma data muito especial, né, para essa data maravilhosa para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana Independente e creio que para todas as outras igrejas. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e desde já deixo aqui o convite para que vocês possam participar conosco da nossa agenda semanal. Eu quero chamar aqui os aniversariantes de segunda-feira até o dia de hoje. Quem fez aniversário de segunda-feira até o dia de hoje, quiser vir à frente, pode vir. Se quiser erguer uma das mãos, estaremos orando pela sua vida. O André, aniversário. Mais alguém? De casamento também. Se você fez bodas, aniversário de bodas, casamento, pode estar vindo, queremos orar pela sua vida. Não? Só? Só? Não tem mais ninguém? A Rita, aniversário, também essa semana. Fica juntinho aqui, vem mais para cá, André. Fica juntinho com elas aqui. Quem?
Ó, pode durar aí, gente, tá bom? Pode durar aí. A igreja em pé, vamos orar. Depois nós vamos fazer o sorteio de uma família alvo de oração. Jonatas, foi feito o sorteio domingo passado? Não, né? Então nós vamos fazer um sorteio, então, da família alvo de oração daqui a pouquinho. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes. Pai, nós agradecemos pelo teu cuidado, nós agradecemos pelo teu amor, nós agradecemos pela tua presença, que o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que está interagindo conosco o tempo todo, Pai. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado desses aniversariantes aqui na frente, Pai. Agradecemos por mais um ano de vida. Agradecemos pelo pão de cada dia que o Senhor não deixou faltar na mesa dessas famílias aqui representadas. Mas agradecemos também porque o Senhor cuida do nosso emocional. O Senhor cuida da nossa vida espiritual. Em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem cuidado. E nós agradecemos, porque a tua palavra diz que no ventre da nossa mãe o Senhor já estava nos assistindo. Quando os nossos ossos ainda estavam sendo formados, o Senhor estava nos assistindo, Pai. E sabemos que o Senhor tem um propósito, vida e abundância para cada uma delas aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Se porventura mais alguém que está aqui na tua casa, chamada casa de oração, que também fez aniversário, ou de casamento, de matrimônio, ou completou mais um ano de vida, que também se estenda esta vida, Pai. Que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe a tua igreja, com bênção sobre bênção, com maná que cai fresquinho do céu todos os dias, e que cada família aqui possa ter sempre a percepção da tua presença, do teu poder e do teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir os aniversariantes. Parabéns, Linda, Deus abençoe. Parabéns, Lindana, Deus abençoe. Parabéns, André, Deus abençoe muito, viu? Vamos fazer o sorteio então, família alvo de oração. Jonathan de Lima Barreiro e família. Então estaremos orando pela vida do Jonathan, pela vida da Regiane, pela vida dos filhos e toda a sua família. Marque na agenda de vocês aí, tá bom? Nós vamos louvar a Deus. Então quem puder, continue em pé. Se você não pode, pode sentar, não há problema. Mas o importante é seu coração nesse momento adorá-lo e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós. Louvemos. Dessa linda canção, Ao Cheiro das Águas, uma canção já antiga, mas com uma letra tão profunda e tão linda, onde fala que ainda que a árvore mesmo cortada, machucada, ao cheiro das águas ela pode florescer, ela pode brotar. Então nessa noite, se você entrou aqui como árvore ferida, machucada pelas dificuldades, pelas lutas, pelos pecados também, que você possa crer que o cheiro das águas pode te fazer brotar nessa noite, dar frutos. Tenha esperança, meus irmãos. O Senhor Jesus nos ensina isso, a nunca perder a esperança. Quando nós temos Ele dentro do nosso coração, nós nunca desistimos. Podemos sim nos abalar, porque somos seres humanos, mas perder a esperança jamais. Amém? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que
Se nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, é prova disso. É prova de que o Senhor não desiste de nós. Quem melhor que o Senhor para nos conhecer, Senhor? Não existe ninguém que nos conheça tanto como o Senhor. O Senhor conhece as nossas falhas, as nossas imperfeições, porque o Senhor sonda o mais profundo e escondido do nosso coração, Senhor. E mesmo assim o Senhor não tem desistido dos teus filhos. Então, gratidão, Senhor, te agradecemos. E nesse momento, através dessa linda canção, queremos te louvar, Senhor. Iremos te pedir, lindo momento. É aquele momento que estamos contigo, Senhor. Onde fechamos, Pai, a porta do nosso quarto. Dobramos os nossos joelhos. E ali nós podemos tirar as nossas máscaras. Tirar, Senhor Jesus, tudo aquilo que muitas vezes nós não somos, mas que diante do Senhor nós podemos ser. Aquele momento, Senhor, onde só o Senhor e nós, só eu e o Senhor. E ali o Senhor toca, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor cicatriza, Senhor, aquelas feridas, aquelas dores, aqueles machucados que só o Senhor sabe. Então, nesse momento, Deus, desejamos ter esse lindo momento com o Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Que eles possam desfrutar desse lindo momento, porque não existe, Senhor, coisa mais gostosa, mais prazerosa, Senhor, do que estar na Tua presença, do que sentir o Teu Espírito Santo. É isso que eu desejo, Senhor, para a minha vida, para a vida de cada um que entrou aqui nessa noite. Que nós não voltemos, Pai, para nossa casa do jeito que entramos, mas que nós possamos voltar melhores, transformados, em nome de Jesus. Segura minha mão, eu sei.
sem ti eu sei que morro. Sabemos, Senhor, que sem ti não somos nada, não podemos nada, Senhor. Declaramos neste momento, neste lugar, a nossa inteira dependência de ti, Senhor. Por isso, Senhor, venha para a nossa vida, continua a ser em nossa vida. Não somos nada, não somos dignos, mas sabemos que temos o teu amor sobre nós, esse amor incondicional, esse amor incomparável, Senhor, porque não existe outro amor igual ao teu. Então te agradecemos, Senhor, e te louvamos nessa noite com uma salva de palmas. Quero chamar as crianças, estarão vindo e indo para o culto infantil. As professoras também, auxiliadoras. Que Deus abençoe as nossas crianças. Pode vir mais para cá, criançada. Vem mais para cá, para a gente orar por vocês. Isso, libera o corredor aí. Como é bom ver as crianças, bom ver os jovens, adolescentes da nossa igreja, todos os ministérios, né? Nós agradecemos a Deus pela vida dessas crianças. Mesmo assentados, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, nós acabamos de louvar adorar o Teu nome através do louvor, mas agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim, que o Senhor possa também ficar com essas crianças, que a Tua palavra possa estar enraigado no coraçãozinho de cada criança aqui. Usa as professoras, auxiliadoras e também a minha vida, me coloco na Tua disposição e que o Senhor possa falar a cada coração aqui presente. É a oração que nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler até o versículo 14. Estarei lendo na NA, e diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos,
tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Agora eu convido vocês a continuar a leitura bíblica em Lucas capítulo 22, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 20. Lucas 22, 14 e 20. A ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém? Na quarta-feira passada, nós começamos uma série chamada Liberdade. E eu falei, liberdade começa na quarta-feira passada, aos pés de Jesus. Falei sobre aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, não só com perfume valioso, mas também com as suas lágrimas. Se derramou aos pés de Jesus. E hoje de manhã nós falamos sobre liberdade que nasce no encontro com Cristo vivo, já um Cristo ressurreto, falando dos dois discípulos no caminho de Emaús, mas também falando da transformação que foi regenerada Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios. Então é o Jesus que liberta, é o grito da liberdade. E tudo isso tem a ver com a Páscoa. Tudo isso tem a ver com a ressurreição de Cristo. E a mensagem de hoje é: liberdade em Cristo é passagem da Páscoa ao Cordeiro. É uma passagem da Páscoa ao Cordeiro. E o texto que nós acabamos de ler é que nós vamos meditar. Lógico que eu não vou conseguir meditar versículo por versículo, mas aquilo que Deus tem ao nosso coração. E eu quero fazer uma analogia, eu quero fazer um paralelo entre a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa do Êxodo com a Páscoa do Novo Testamento. Então, Páscoa no hebraico é pesagem, passar por cima. E no Egito, como nós acabamos de ler, aqui diz assim: o juízo viria, a morte passaria, mas onde houvesse o sangue, ela não entraria. Só para que vocês entendam, Deus chamou Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio 12 filhos, e um deles se chamava José, foi vendido pelos irmãos e foi parar lá no Egito. E lá no Egito, José fez um trabalho maravilhoso. José ali expôs o nome do Deus Todo-Poderoso, revelou o sonho de Faraó, foi governador do Egito e trouxe toda a sua família para o Egito. 70 pessoas, 70 famílias foram para o Egito e ficaram lá, permaneceram lá por mais de 400 anos, 430 anos no Egito. E depois de todo esse tempo, o povo de Israel cresceu. O povo de Israel se transformou em milhares e milhares de pessoas, a ponto que José morreu, a ponto que veio outros faraós e a ponto que eles ficaram com medo dos hebreus. Os hebreus estão crescendo muito. O povo de Israel é grande e eles podem
criar uma rebelião contra nós. Então eles começaram a escravizar o povo de Israel, e escravizavam tanto, mas tanto que o povo já não estava aguentando, estava clamando. E aí entra Moisés em ação. Deus chama Moisés, Moisés desce para o Egito, e Deus ali aplica o seu juízo com 10 pragas, e a última delas, a morte dos primogênitos, até dos animais. Mas as 10 pragas atingiu todo o Egito? Sim e não. O povo de Israel não. O povo de Israel ficaram livres, mas a última praga, eles precisaram fazer algo. Eles precisavam matar um cordeiro e expor o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, pudesse ver aquele sangue, e aquela casa estava protegida. E eles já estavam com as sandálias nos pés, eles estavam prontos para sair, porque Deus disse: agora o coração de Faraó vai amolecer. Agora Faraó não vai aguentar, porque ele vai perder o seu filho mais velho. Agora vai ser choro no Egito. Então vocês vão sair. Agora vocês estão prontos para caminhar para a liberdade, mesmo que seja no deserto. Mas quando Deus nos acompanha, sempre haverá uma liberdade em Deus. Amém? Então é o juízo justamente aplicado no Êxodo. E quando diz no versículo 13: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Gente, o cordeiro aqui representa a substituição e sacrifício de Cristo. É a substituição e sacrifício de Cristo. Era morto no lugar dos primogênitos. Aponta diretamente para Jesus. Os primogênitos do povo de Israel, dos hebreus, não morreram, mas precisou morrer um cordeiro. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. É a nossa liberdade, começou com a morte de um substituto, que é Cristo. E também eles tinham o pão sem fermento, que representa a pureza, que representa a santidade. O fermento na Bíblia simboliza o pecado, a corrupção. Comer sem fermento é romper com a velha vida. Então eles matam o cordeiro, mas também eles fazem um pão sem fermento, justamente para a santificação, justamente para a adoração a Deus, aonde eles iam, que eles nem sabiam, mas iam para o deserto. Não ia direto para a terra de Canaã. E ali eles se purificam comendo pão sem fermento. Tanto é que o apóstolo Paulo vem dizer: celebremos com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Jesus é sem pecado. Jesus é sem pecado, e a liberdade em Cristo nos chama a uma vida limpa. Não dá para viver a liberdade nova. Não dá para viver uma nova liberdade carregando o velho pecado. Então isso é Páscoa, é uma nova passagem. O cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Os pães sem fermento é justamente a santificação. Mas ali também tem as ervas amargas. Representam memória da escravidão no Egito. Representa o gosto amargo, lembrava o sofrimento do Egito. E Deuteronômio capítulo 16, verso 3 diz: para que te lembres do dia em que saíste do Egito. Então quem esquece de onde Deus tirou, corre o risco de voltar para lá. Não é para você ficar lembrando do passado com gosto de voltar para lá, mas é para você lembrar o quanto você era escravo, o quanto você era condenado, o quanto você foi humilhado pelo pecado. E aqui a erva amarga é para lembrar esse momento de escravidão. Então nunca esquecer o preço também da cruz, que foi amargo para Jesus. Nunca banalizar essa libertação. E eu achei tão bonito, tão lindo, lendo essa passagem, que não podia sobrar nada. Nada do cordeiro. Nada deixarei até pela manhã, diz o verso 10 do capítulo 12. O cordeiro deveria ser consumido por completo, diz a palavra de Deus. Não podia ser tratado como algo comum.
não poderia ser tratado como algo parcial. Jesus não se entregou pela metade. Assim como o cordeiro foi consumido, todo consumido, e se vocês não estão aguentando a comer, então queime o cordeiro. Foi isso a instrução de Deus para Moisés, para o seu povo. Se você tem uma família pequena, não consegue consumir um cordeiro inteiro, então chame outra família que não tem condições. Junta vocês a família, mas não deixa nada do cordeiro. Eu me lembro que certa vez alguém me perguntou: pastor, sobrou pão da ceia e sobrou o cálice, o que eu faço? Eu falei: come. Não, mas não tem que enterrar, não tem que consumir alguma coisa? Não come. Porque hoje é pela graça. Jesus já foi consumido na cruz do Calvário. E esse momento de ceia é para fazer memória. Os elementos da ceia é santificado para esse momento, mas Deus não está preocupado com um pedaço de pão ou com um pouquinho de suco de uvas, mas Deus está preocupado com o nosso coração, se nós reconhecemos esse cordeiro sacrificado na cruz do Calvário totalmente. Isso é Páscoa. Por isso nós não podemos se apegar a isso, porque você pode enterrar o que sobrou, você pode jogar para os peixes, você pode fazer alguma coisa, mas se o nosso coração não reconhecer o Cordeiro Pascal, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Então eu quero trazer vocês nessa noite para que vocês reconheçam. Páscoa não tem nada a ver com esse mundo prega. Coelhinho da Páscoa que trazem para mim. Coelho não bota ovo, tu sabe. Não tem sentido. Fertilidade, feliz Páscoa. A turma está desejando feliz Páscoa sem saber o que é Páscoa, gente. Não tem sentido. Não tem sentido o ovinho da Páscoa. Pastor, tu não come. Então como? Pode trazer um chocolate, cacau show. Se quiser trazer também do... Como é que é? Tem vários sabores lá, né? Tem o sabor que está na moda agora. Como é que é mesmo? Esqueci. Pistache. Pode trazer. Mas não há significado para mim isso. Não pode ser significado. Você vai pegar o ovo de Páscoa e vai falar: o pastor falou para devorar, não deixar nada. Mas não representa. Jesus Cristo morreu no Calvário e foi completamente entregue. Jesus não se entregou pela metade, ele se entregou totalmente. Ele é o nosso Cordeiro. João 19:30 diz: está consumado. Se está consumado é Jesus. Não dá para viver uma fé pela metade acreditando em colinho de Páscoa. Não dá para aceitar só parte de Jesus. A ressurreição, gente, é para crer num Cristo vivo. Então o que tem a ver a Páscoa, a ressurreição, a ceia do Senhor? Tudo a ver. Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou. Hoje nós temos essa liberdade em Cristo. E nós precisamos entender isso. Jesus, ele se entregou totalmente, não parcialmente. Ele poderia. As pessoas passavam debaixo da cruz e diziam assim: se realmente tu é filho de Deus, desce desta cruz e salva-te a ti mesmo. E Jesus, ele cumpriu o propósito de Deus, porque quem deveria ter morrido era nós. Era nós. Então ele deu tudo. É tudo ou nada. Na Páscoa nada pode sobrar. Nada, porque Deus não trabalha com entrega parcial na cruz, mas Jesus também não se entregou pela metade, então ele se entregou por completo. Então a liberdade em Cristo é o cumprimento perfeito da Páscoa. O Cordeiro foi morto, o sangue foi aplicado, a uma nova vida começou em mim, e eu tenho certeza que começou em você também. Isaías capítulo 53, verso 7, diz que o cordeiro foi levado ao matadouro. Então essa é a lógica da Páscoa. Alguém morre ou você paga o preço. Não tem outro jeito. Jesus não morreu por amor apenas, mas ele morreu no seu lugar. Ele te amou para morrer no seu lugar. Então não foi só por amor, porque era para que nós estivesse no lugar dele, pelos nossos pecados. Então aqui fica a pergunta: você já entendeu que Jesus não morreu só por você, mas morreu no seu lugar? Na Páscoa, um cordeiro morreu por uma casa, mas na cruz, Jesus morreu por toda a humanidade. Então, liberdade em Cristo começa com o cordeiro substituto.
mas também liberdade em Cristo é a garantia pelo sangue aplicado. O verso 12:7 diz assim: tomarão do sangue e o porão nos umbrais da porta. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Então lá no Egito não bastava matar o cordeiro, o sangue precisava ser aplicado na porta. E hoje você precisa fazer isso? Não, hoje você não precisa. Algumas pessoas amarram uma fitinha, né? Tem esse gesto supersticioso. Mas em Cristo não basta saber que Jesus morreu, é preciso se apropriar dessa obra. É preciso se apropriar do sangue de Jesus. Por isso que 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: foste resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Deus não olhava quem estava dentro, ele olhava o sangue do lado de fora. Porque se ele olha quem está dentro da casa, ninguém merecia. Ninguém merecia, mas ele olha o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro precisa estar no nosso coração, na nossa vida. Quando eu falo do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da nossa casa, eu estou falando do nosso coração. É abrir a porta do nosso lar para que Jesus possa entrar e fazer morada. E ele não olha as nossas atitudes. Interessante que a Páscoa, para os hebreus, o anjo não entrou lá para fazer um julgamento de cada um dos pais, dos filhos. Olha, você merece, você não merece, esse vai morrer, esse não vai morrer. Não, ele olha para o sangue de Cristo. E nós fomos salvos pelo sangue de Cristo. E os nossos pecados foram perdoados através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso é essa intimidade com Deus. Intimidade. Não é sobre frequentar igreja. Não é sobre religião. Mas é sobre estar coberto pelo sangue de Cristo. A proteção não estava no comportamento da família, mas estava no sangue da porta. Deus não responde à aparência, queridos. Porque se ele respondesse à aparência, nós estávamos perdidos. Se Deus olhasse para o nosso coração, nós estávamos perdidos. Mas ele não olha a aparência. Ele deu seu filho para se entregar por nós, porque nós não tínhamos mais o que oferecer. Enquanto o povo de Israel pecava e outro dia oferecia lá um cabrito, uma novilha, oferecia lá, quem não tinha muito dinheiro, né, umas pombinhas, mas sabendo que poderia fazê-lo de novo e saber que poderia oferecer algo. Mas para Deus isso estava dando nojo. As pessoas não estavam progredindo, até que ele traz o seu filho, que não é plano B, é plano A, que está desde a fundação do mundo. E Jesus veio e nos mostrou, através dos seus passos, por 33 anos aqui nessa terra, a tua graça e a tua misericórdia para cada um de nós. E nós precisamos levar esse sangue, essa graça para a nossa casa. Então Deus não responde à aparência, mas ele responde ao sangue do Cordeiro que está em nossa casa, em nosso lar. Mas a liberdade em Cristo nos tira de uma vida e nos coloca em outra. Precisa de mudança. O povo de Israel se mudaram. O povo de Israel saíram da escravidão. O povo de Israel saiu do Egito. E a última ceia, Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos. Jesus estava indo para a morte, como nós acabamos de ler em Lucas 22. Jesus estava indo para a cruz. E ali ele estava preparando o coração dos discípulos, que veio entender o verdadeiro significado da Páscoa ao Jesus ressurreto. Então Êxodo 12:11 diz assim: prontos para sair. E Lucas 22:18 diz: não beberei até que venha o reino de Deus. Nós vamos beber daqui a pouco o fruto desta terra. Mas isso aqui é para trazer em memória ao sacrifício de Jesus. Mas em breve nós estaremos ceando com ele na terra prometida, na nova Canaã celestial, aleluia. E lá vai ser um banquete. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos passar pelo deserto. Enquanto isso não acontece, nós precisamos sair do Egito. Enquanto isso não acontece, nós precisamos encarar o Mar Vermelho. E precisamos crer que o Mar Vermelho vai se abrir, porque Deus está com o seu povo, aleluia.
Sabe, no Egito a Páscoa não era o fim, era o começo da saída, era o começo de uma nova vida, era uma libertação, comer o cordeiro já preparado para mudar de vida. Agora é uma nova vida. Mas em Cristo, a ceia aponta para algo maior, uma nova vida e um novo reino. Por isso que Jesus diz, toda vez que comer o pão, toda vez que beber o cálice, anuncia a minha morte, anuncia a minha ressurreição. Que vocês possam proclamar a minha volta, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Entender a Páscoa não de forma superficial, não de forma comercial, mas entender a Páscoa que a nossa missão lá fora é proclamar o reino de Deus. E proclamar o reino de Deus não é só com palavras, não é só com palavras, mas é com atitudes também. É com atitudes. Eu com o Thiago, quinta-feira, nós fomos para São Paulo e nós pegamos um Uber. Você tem que ver o Thiago pregando para o motorista do Uber, gente. É uma benção. Sabe, terminou, ele parecia o pastor. Ele parecia, eu sou mais assim tímido, né? Individualmente, o Thiago falou, Jesus te ama. Falou, não falou, Thiago? E eu vi que o motorista se arrepiou. Sabe, parecia que ele estava querendo mais. Então é isso, gente. É dar uma gorjeta. O Thiago deu uma gorjeta. Não, esse foi eu que dei lá. Não, brincadeira. Gente, é tratar bem as pessoas. É cuidar bem da sociedade. Isso é o exemplo de Cristo. Cristo foi passando e não só falando, mas também foi mostrando em atitudes. Foi mostrando o seu amor, a sua compaixão com as pessoas. Então esse é o nosso dever, é o sangue de Cristo. A ceia aponta para algo maior. Então Colossenses 1,13 diz assim, Ele nos tirou do império das trevas, e agora nós somos uma nova criatura, novo comportamento, um novo jeito de falar. Senão tu vai ficar desejando feliz Páscoa para o resto da vida, comendo chocolate, e não vai resolver a tua vida. Nada. Então liberdade não é só sair do pecado, é entrar em uma nova vida com Deus, mesmo que seja no deserto. E quando você entra numa nova vida com Deus, tu passa por lugares que tu não imagina. Tu passa pela fornalha, tu passa pelo deserto, tu vê o mar abrir e Deus vai fazendo maravilhas diante das dificuldades, diante das adversidades. Senhor, se for, Pai, se for da tua vontade, passa esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que o Filho, o Cordeiro Pascal, morresse na cruz do Calvário. E Jesus aguentou firme. E você também aguenta firme, meu irmão. Você não precisa mais morrer na cruz do Calvário, mas eu quero dizer que Jesus ressuscitou e Ele está ao seu lado, porque agora é uma nova vida e agora tu é obediente e discípulos de Cristo. Aleluia. Então liberdade não é só sair do pecado, mas entrar numa nova vida. Deus não te libertou para você continuar no Egito. Deus não te libertou. Tem pessoas que falam que é liberto, mas continua no Egito. Você saiu do Egito ou ainda vive com a mentalidade de escravo. Porque o povo saiu do Egito. Mas diante das guerras que Faraó voltou a perseguir, depois foi engolido pelo Mar Vermelho, diante da travessia que eles queriam água e não tinha água, e precisou brotar água da rocha, e tinha água amarga, e não tinha carne, e não tinha isso no deserto, o povo dizia, queremos voltar para o Egito. Porque lá nós levava chicotada, mas pelo menos tinha o que comer. Lá pelo menos tinha túmulo para nós. Então o povo saiu, mas ainda continuaram com a mentalidade de escravo. Infelizmente. Tem gente que saiu do lugar, mas o lugar não saiu de dentro dela. Isso é muito sério. Porque, como eu disse e repito, Páscoa é passagem. Páscoa é libertação, Páscoa é uma nova vida, Páscoa é você se alimentar do Cordeiro e sair caminhando com fé que o Cordeiro vai te acompanhar. Aleluia, não só no estômago, em todo o seu ser, em todo o seu ser. Deus não te libertou apenas de algo, mas Ele te libertou para algo. Faça essa pergunta. Deus não te libertou apenas daquilo que você precisava ser liberto, mas Ele te libertou para que você cumpra o seu propósito. Que você vá, assim como os discípulos foram.
Então, liberdade em Cristo começa com um cordeiro substituto. Liberdade em Cristo é a garantia pelo sangue aplicado. Liberdade em Cristo nos tira de uma vida e nos coloca em outra. Mas, em último lugar, liberdade em Cristo é vivida em aliança. É vivida em aliança constante, em fazendo memória disso. Êxodo 12, 14 diz: este dia será memorial. Memorial. Você sabe que tem muitas pessoas afastadas do Cordeiro Pascal? Sabe por quê? Porque não faz disso um memorial. Não faz disso. Sabe, nós precisamos levantar nosso Betel. O povo, juntamente com Josué, quando passa o Rio Jordão, eles levantam o memorial ali. Sabe, memorial do que nós éramos e o que nós somos hoje. De onde? Do lamaçal que Cristo nos tirou. É esse o significado da Páscoa, da libertação e desse Cristo ressurreto. Então isso é uma aliança. E tanto é que Jesus, lá no versículo 19 de Lucas 22, diz: fazer isto em memória de mim. Memorial. Memorial. A Páscoa se tornaria memorial para os hebreus até o dia de hoje. O povo deveria lembrar constantemente. E a ceia é o memorial da nova aliança. Nova aliança. Não é um ritual, mas é lembrança viva da cruz do Calvário. Então, liberdade não é um evento isolado, queridos. Sabe, não é um evento isolado. A Páscoa não é um evento isolado. Nós temos essa mania de só se preocupar nos dias de Páscoa. Não, é durante todo o dia. O nascimento de Cristo é todo dia em nosso coração. É uma vida de aliança, é uma vida de memorial, é uma vida contínua. A ceia nos chama a lembrar, a ceia nos chama a nos arrepender, e a ceia nos chama não só a alinhar com Cristo, mas renovar as nossas forças em Cristo. Não porque você comeu um pedacinho de pão e tomou um golinho de suco, não. Isso é memorial, representando o corpo e o sangue de Cristo, mas Cristo está presente. Isso não é simbólico. Ele está presente aqui para renovar as nossas forças. Então não é místico. Olha, eu vou comer isso aqui e eu vou ser curado, vou ser transformado. Não, lá na igreja de Corinto ninguém era transformado, porque eles comiam isso aqui e não sabiam o que estavam fazendo. E muitos morriam. Muitos ficavam doentes por não entender a Páscoa, não entender a ceia do Senhor. A igreja estava indo de mal a pior. Diz Paulo que a igreja de Corinto se reunia para pior e não para melhor. Sabe por quê? Porque não estavam entendendo o significado da mesa. Não entenderam. Gente, isso aqui é um memorial. Trazer em memória o sacrifício, a cruz, a ressurreição, a Páscoa, é trazer em memória que nós somos salvos, trazer em memória que nós temos uma nova vida, trazer em memória que Cristo tem um propósito para cada um de nós, para que nós possamos, ao sair daqui, como estamos sendo edificados hoje, ao sair daqui, proclamar a palavra de Deus lá fora. Aleluia. A começar dentro da nossa casa. Sabe, o anjo da morte agora mudou, não é do céu, é do inferno. E tem passado em muitas casas. E nessas casas está faltando o sangue do Cordeiro. Nessas casas está faltando o sangue do Cordeiro da Páscoa, do significado. Nessa casa está faltando essa intimidade com Cristo. E aí eu pergunto, você vive em aliança com Cristo durante a semana ou só lembra dele nos cultos? Porque no dia de ceia, não só aqui no Gramadão, mas as outras igrejas lotam. Dia de ceia. Gramadão, graças a Deus, lota todo dia, até em quarta-feira. Lota. Hoje é ceia. Hoje tem que preparar mais banco. Hoje tem que fazer isso. Hoje tem que fazer aquilo. E depois, cadê o memorial, gente? Esquece. Isso aqui é uma aliança. Isso aqui é para que nós, o povo de Deus, continue reunido. O povo de Deus continue em comunhão. Na família, com os vizinhos, porque isso aqui é partido, o cordeiro tem que ser retribuído. Olha, eu não tenho, mas pega um pedaço do cordeiro. Eu não tenho graça, mas pega a graça aqui, a misericórdia. Chama os vizinhos, chama aqueles que não têm e diga: entra na minha casa, porque aqui tem o sangue do Cordeiro. Nós também não merecemos, você também não merece, mas eu compartilho com você um pedaço desse Cordeiro,
para não sobrar nada, nada. Tem pessoas guardando o cordeiro no congelador e está sobrando e não está compartilhando. As pessoas estão se transbordando do amor de Cristo e não passa para o vizinho, não passa. Mas Jesus disse não, Deus disse, olha, se o seu vizinho chama uma família menor, se a sua família é pequena e a graça está transbordando na sua família, chama, faz uma célula, faz um PG, faz um pequenos grupos, chama as pessoas, reparta o cordeiro, consome o cordeiro, use, faça isso da Páscoa, aquilo que você faz com o seu ovo de Páscoa em cima da mesa, faça com o cordeiro, distribua graça, distribua amor, aleluia, distribua esse cordeiro. É isso, sabe, quando o sangue não está nos umbrais da porta, o ódio toma conta da casa, da família, dos filhos, é os filhos matando os pais matando os filhos, é irmãos brigando, é irmão enterrando o próprio irmão no quintal da casa, é uma guerra, é um pandemônio, mas a palavra de Deus nos diz: divide a Páscoa. Não só no dia de Páscoa, não só no dia de Natal, mas de vida todos os dias. As pessoas estão precisando comer um pedaço desse cordeiro. E você não está consumindo esse cordeiro. E é por isso que você não divide. Quem guarda o cordeiro no congelador, ou quem não mata o cordeiro, não desfruta do cordeiro. Jesus morreu para você desfrutar do seu amor, para que você entenda a sua redenção e para que você entenda a sua entrega. Entenda. Consome. Nós temos muito para dar, meu irmão. E não é só real, não. Não é só ajudar com dinheiro, não. É ajudar com abraço. É ajudar com amor. É ajudar em oração. Isso é o papel da igreja. Vale a pena ser igreja quando este cordeiro é multiplicado e dividido com cada pessoa. Esperai uns aos outros. E esse esperai uns aos outros não é só aqui na igreja, não, meu irmão. Aqui é fácil esperar o pastor falar para que todo mundo possa participar. Mas esperar uns aos outros é lá fora. Foi o que Jesus fez. Foi quando Jesus ajunta os leprosos, ajunta os pecadores. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. E Jesus diz, anuncia essa Páscoa todos os dias. Não sobra nada desse cordeiro. Faça por merecer o sacrifício na cruz. Fale do amor de Cristo. Tenha convicção daquilo que você está se alimentando. Quem esquece o que Deus fez, vou repetir, começa a voltar à escravidão. E as pessoas começam a voltar à escravidão por não fazer memória e perde o propósito. Quem vive em aliança não volta mais para a escravidão, porque ele traz em memória. E trazer em memória é ter devoção com Cristo. É você levantar de manhã, em primeiro lugar, não só o dízimo, que é primícia, mas em primeiro lugar, chamar o cordeiro para a mesa. Não só o pão com manteiga, não só o cafezinho preto, que se você não tomar, tu entra em desespero. Meu Deus, quando eu vou tirar sangue, tem que ir jejum, não vejo a hora de tomar meu café logo. E já toma na máquina, lá no consultório. Não, primeiro tem que ser, não é o celular. O celular acordou, ó. Antes o que você fazia? A primeira coisa, acordar cedo, o que você fazia? Abrir o olho. Agora não, agora você faz assim, ó. Daí você já puxa aqui, ó. Não. Tenha conexão com o cordeiro. Já pega um pedacinho do cordeiro já, de manhã. E fala, Senhor, quero saborear esse cordeiro, mas também eu quero repartir com as pessoas que eu vou encontrar hoje. Eu quero repartir no meu trabalho, eu quero repartir com meus colegas de trabalho. Isso é Páscoa, gente. Isso é Páscoa. Quero chamar o Ministério do Louvor que vem à frente. Queridos, no Egito, cordeiro, sangue e libertação. Em Cristo é o cordeiro perfeito. Sangue eterno. Liberdade completa. Completa quando nós olhamos para Cristo. A Páscoa não era o fim, era uma profecia. Uma profecia. E a ceia não é só um símbolo, mas é um cumprimento. Um cumprimento de Cristo. Então eu quero que nessa noite, meu apelo aqui, é que você possa reconhecer o Cordeiro.
que você possa confiar no sangue poderoso de Cristo para salvar a sua casa, a sua família, que você realmente possa sair do Egito, que simboliza o pecado, e que você possa viver uma vida em aliança com Cristo. Igreja em pé. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Aplica, Pai, esta palavra em nós, porque infelizmente o mundo não sabe o sentido da Páscoa. O mundo comemora, mas não vive. O mundo desfruta de um certo chocolate, mas não passa do estômago. Mas que essa palavra possa, Senhor, tomar todo o nosso ser, Pai. Possa tomar o nosso coração, a nossa mente. Possa tomar o nosso estômago também, as nossas vontades, a nossa fala, nosso jeito de olhar, nosso jeito de abraçar, Pai. Queremos nos alimentar desse cordeiro, Pai. Por isso, Pai, abra os nossos olhos, como foi pregado hoje de manhã, para que nós possamos, assim como Maria Madalena, ela viu que não era o jardineiro, mas era o próprio Jesus. Assim como os 2 discípulos no caminho de Emaús viram que não era um homem qualquer pregando a palavra, mas era o próprio Jesus. Assim, Pai, que possamos ter essa sede, Senhor. Que o Teu povo está clamando para sair do Egito. O Teu povo está clamando para uma passagem, para uma liberdade. E essa liberdade, o nosso Moisés hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, Pai, cura, Senhor. Cura cada vida, cada coração aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Renova as nossas forças em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá para cantar um pedacinho de um hino? Qualquer um aí, para a gente em comunhão. Enquanto nós vamos cantar um pedacinho desse hino, eu quero chamar os presbíteros que irão nos auxiliar aqui. Presbítero, presbítera, venha cá. Fica aqui comigo aqui para que nós possamos logo depois celebrar a ceia. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. O celestial lugar que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem Senhor, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E nós vamos orar, vamos consagrar os elementos da ceia, mas consagrar a tua vida em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse banquete maravilhoso, tão pequeno, mas é maravilhoso esse banquete. Lenice, ora. Pai, amado Pai, as nossas vestes estão novas, trocadas, Senhor Deus. O óleo está sobre a nossa cabeça, ó Deus. E temos esse lugar à mesa, como pudemos cantar. Mesa, Senhor, em que nós não fizemos nada para merecê-la. Mas o Senhor, através de Jesus Cristo, nos coloca num lugar honrado, Senhor Deus. E podemos estar participando dessa mesa. Vem, Senhor Deus, com esse sangue purificador de Jesus Cristo, teu amado Filho, nos limpar, nos dar vestes novas mesmo, Senhor, como cantamos, ó Deus, para podermos, em alegria, Senhor Deus, a tua igreja se regozijar na tua presença. Ó Deus querido, cada gota preciosa de sangue, Senhor, que recaia sobre cada vida, Senhor Deus, do teu povo que se coloca contrito na tua presença, Senhor Deus.
reconhecendo que nada temos, ó Deus, mas diante de um Deus de amor, que nos amou de tal forma, de um amor tremendo, um amor maravilhoso que nos transforma. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, e queremos ser melhores a cada dia, Senhor, para alegrar o Teu coração, coração amoroso, Senhor, que não olhou para as nossas imperfeições, ó Deus, e por isso agora, glorificado seja o Teu santo nome, e que o Teu povo, Senhor Deus, saia renovado, Senhor, e que essa viva memória esteja em nós, ó Deus, da Tua morte dolorosa, Senhor Deus, mas para que o Teu povo desfrute, Senhor, dia após dia, a bênção, Senhor Deus, de ser regenerados, lavados por esse sangue precioso, Jesus. Recebe, Pai, toda a nossa gratidão, louvor, glória dadas a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Nesse momento, enquanto os presbíteros estarão distribuindo, você que está nos visitando, você que veio de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua família, em plena comunhão com a sua igreja, eu convido você também a participar conosco. Então, aqueles que irão participar, por favor, continuem em pé, permaneçam em pé, e quem não irão participar, puder sentar para que os presbíteros possam distribuir, e vocês seguram o kit para que nós possamos participar juntos depois. Podeis servir. Enquanto nós cantávamos, eu me lembrei o gesto de uma pessoa uma vez na ceia.
que sentou perto dele uma pessoa embriagada que entrou na igreja, sentou perto dele, ficou sentado. E quando foi no momento, né, da participação do pão e do cálice, eu percebi que ele tirou um pedacinho, uma lasca. Gente, para repartir um pão desse aqui tem que ser fera, né? Ele tirou uma lasca do pão, deu, tomou um golinho e deu para a pessoa que estava sentada. E quando eu vi de relance isso, e depois o irmão me confirmou que foi isso mesmo que aconteceu, eu fiquei pensando, é o significado da ceia. É isso o significado da ceia. É repartir o cordeiro. Com aquela pessoa que entrou na igreja, estava embriagado, ele não ficou em pé para se levantar, mas quem estava em pé repartiu uma lasca do cordeiro para ele. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Esse é o significado da Páscoa, tanto do Antigo Testamento, e veio se cumprir no Novo Testamento. Amém? E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, a primeira coisa que ele fez, ele deu graças e disse: esse é meu corpo, que eu entrego a vocês, é dado por vós. Comei dele em memória de mim. Semelhante modo, Jesus pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, toda vez que vocês comerem o pão, um pedaço do meu corpo, mas toda vez que você também tomar um golinho do meu sangue, reparta, anuncia, fala do Evangelho. Mas também é esse sangue que nos purifica e nos redime do nosso pecado. Amém? Então faça isso, entendendo isso, e que possamos fazer isso juntos. Pode participar da ceia, pode se alimentar do corpo de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Pai, por aquela sexta-feira onde o Senhor foi crucificado, onde caminhou ao Gólgota, onde o teu corpo foi moído, o seu sangue vertido. Obrigado, Pai, porque só através disso é que nós estamos aqui. É só através desse sacrifício que podemos repartir uns com os outros. É só através desse sacrifício que podemos, Pai, podemos hoje ter vida, vida em abundância. É só através de Ti, Pai. É através da Sua morte. E mais do que isso, é através da Tua ressurreição que nós também, Pai, estamos sarados das nossas dores, das nossas mazelas, das nossas angústias, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor riscou toda a cédula que era contra nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Jesus. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Te agradecemos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um a cada dia mais. Possa fortalecer a cada lar aqui representado cada dia mais. Possa, Senhor, visitar os enfermos e doentes, ó Pai, desta igreja, Senhor. Possa trazer paz, possa trazer refrigério, Senhor. Aqueles que sentem dores na sua alma, Senhor, traz refrigério na alma. Cura o espírito, Senhor, abatido muitas das vezes, Pai. Nos refrigera, Senhor, nos traz graça, alegria a cada dia, alegria de Te servir, alegria de estar na Tua casa, Senhor. Que o Senhor não se esqueça, Pai, o Senhor não se esqueça do tempo em que os nossos amados irmãos têm estado aqui Te louvando, Pai.
Nós sabemos que o Senhor não há de jogar fora o tempo de dedicação da tua igreja na tua obra, mas o Senhor trará à luz todas as coisas, Pai. O Senhor não passa desapercebido a nenhum de nós. Ah, Pai, nos abraça cada dia mais, nos fortalece cada dia mais, Senhor. Nos fortalece, Pai, como igreja, como corpo, Senhor. Nos abençoa, nos dá uma semana de paz, uma semana, Senhor, de lutas, muitas das vezes sim, mas de vitórias, porque nós somos mais que vencedores em Ti, Senhor. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. E nós vamos fazer o seguinte, pode ficar aqui comigo. Depois que a gente encerrar, vocês continuam louvando. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês. Você que nos visita, Deus abençoe muito. É uma alegria recebê-los. Volte sempre, como eu disse, quarta-feira estaremos novamente. Reunião de oração na terça às 9 da manhã. E escola dominical no próximo domingo. Teremos o culto à noite também. Domingo que vem é o momento dos dízimos, das ofertas que nós fazemos no segundo domingo. Se prepare para isso. É de Deus, né? É você mostrar para Deus que o seu coração não está nas coisas materiais desse mundo. Então oferece seu dízimo, sua oferta a Deus. Mas também teremos o momento da cesta do amor, onde você pode doar uma cesta básica, onde você pode doar 1 quilo de alimento não perecível. Então teremos essa semana. Deus proteja você durante a semana. Nós agradecemos a Deus pela vida do Juliano da Karina, né, Juliano? Karina? O Juliano não está presente, ele não pôde estar, mas ele teve um livramento também essa semana, um acidente trágico, onde uma pessoa acabou falecendo, né? Ele é caminhoneiro e é uma profissão tão difícil, né? Tão perigosa, e nós agradecemos pelo livramento e que Deus também possa confortar, né? Esta família, né, onde essa mulher veio a óbito. Então vamos continuar orando pela vida do Juliano, pela sua família. Ele ainda está traumatizado diante de um acidente que envolveu vários carros, caminhões. Então vamos continuar orando pela vida dele. Que Deus lhe proteja, que Deus lhe dê vida e abundância, que vocês tenham uma semana abençoadíssima. E viva essa comunhão gostosa que nós estamos vivendo aqui. Sabe, eu sei que nem todos participaram da ceia, mas que você possa... Eu queria quebrar o protocolo e todo mundo participar em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Mas que você também mude de vida, entenda o significado disso aqui. Hoje de manhã nós distribuímos ceia para todos. É para todos. Jesus veio para você, meu irmão. Você que está sentado aí, então se conserte logo em nome de Jesus e participa, né? Não deixa de participar da mesa da comunhão com Cristo por causa do pecado, mas deixa o pecado e participa dessa mesa maravilhosa. Assim como o poder de Cristo, o poder de Deus acabou com o Egito, Ele tem poder para libertar você também desse maldito pecado. Amém? Ele pode fazer isso. Ele fez isso comigo, fez com muitos aqui e ainda fará, e ainda está fazendo no seu coração. E é por isso que Ele lhe trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Nós vamos fazer agora a oração que Cristo nos ensinou. É a oração completa, né? Ali entra o pão de cada dia, perdão pelo nosso pecado, abençoando a vida do próximo. E então vamos fazer todo mundo juntos a oração que Cristo nos ensinou. Logo depois estarei impetrando a bênção e o Ministério do Louvor estará terminando de cantar esse hino maravilhoso. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só da IPI de Gramadão, mas toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.
Aleluia! Dá um abraço no seu irmão. Eu e você somos nós. Desunidos não somos ninguém.